Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física no canal Aulas de Matemática e Física. Então deixe seu like e inscreva-se aqui no canal. Hoje a nossa aula é sobre notação científica e ordem de grandeza. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto, né? A notação científica ela é uma forma de escrever números usando potência de base 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Vocês já viram números muito grandes e números muito pequenos. Então, números pequenos ou muito grandes, eles são frequentemente encontrados nas ciências em geral. E escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Certo? Vamos ver na prática como isso acontece. Eu vou mostrar de forma prática como transformar um número em notação científica. Mas para isso é necessário a gente entender a forma como essa notação ela vai se apresentar, ok? Então nós temos aqui genericamente, tá, a forma de como essa notação científica ela irá se apresentar. Sendo que o N maiúsculo ele corresponde a um número real igual ou maior que 1, certo? Então eu tenho uma regra para esse número que vai ficar na frente da base 10, ele tem que ser um número maior e igual a 1, ok? E também ele tem que ser menor que 10. Então, para o número que está à frente, tá, da base 10, como vocês podem observar, esse número aqui ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor que 10. Já o N minúsculo, ele tem que ser um número inteiro, ok? Então vamos exemplificar de uma forma que a gente possa, de forma numérica, que a gente possa compreender melhor. Vocês podem observar que no exemplo número 1, eu tenho um número que se apresentou de forma, como vocês podem observar, de forma grande, né? Um número grande, onde nós temos que transformar esse número em notação científica, né? Então, o primeiro passo para se fazer isso é escrever o número, tá? Na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Então eu vou começar andando da direita para a esquerda as casas decimais. Então aqui eu ando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu paro aqui, né, com a vírgula entre o 6 e o 5, né? E aqui eu consigo deixar o número aqui na frente da vírgula, né, maior que zero, tá? Então aqui vocês podem observar que eu estou obedecendo a regra, tá? Onde o número que está à frente da vírgula, ele tem que ser diferente de zero, ok? Então, se eu transformei esse número grande em um número decimal, observe que todo número zero que estiver depois da vírgula, eles acabam não tendo mais sentido, ok? Então eu tenho aqui o número 6,59, tá? Eu coloquei esse número aqui, vezes, agora eu tenho que representar a potência de base 10 com seu expoente, certo? Então eu tenho aqui o 10, sempre vou acrescentar aqui o 10, elevado ao número de casas decimais que eu andei, da direita para a esquerda, até chegar entre o número 6 e 5. Ok? Então eu andei 12 casas decimais, como já foi conferido, certo? Um detalhe, e isso é importante, tá? Esse número maior, inteiro, bem maior, ele foi reduzido, analisando somente o número inteiro aqui, ele ficou bem menor,
tá? Então, se ele diminuiu, nesse caso, tá? O expoente ele vai ser positivo, tá? Então, o número que era maior, ele foi transformado em um número decimal, onde o número inteiro ficou bem menor, certo? Então, nesse caso, ele vai ser positivo, ok? Esse outro exemplo, o exemplo número 2, eu tenho um número bem menor. Por que eu sei que é um número bem menor? Se vocês observarem, esse número ele é menor que 1, certo? Ele é maior que 0, mas ele é menor que 1, ok? Certo, então nós temos que transformar esse número bem pequeno em uma notação científica. Agora eu tenho que andar com as casas decimais, com a vírgula, tá? Da esquerda para a direita, obedecendo aquela regra onde o número ele tem que ser colocado na forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0, certo? Então eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Então eu parei aqui com a vírgula entre 1 e o 6, ok? Obedecendo que o número que vai ficar à frente da vírgula, tá? Como a gente pode observar aqui, ele é diferente de 0, ok? Então, aqui eu tenho 1,6, tá? 1,6. Lembrando que esses zeros aqui, eles não têm mais sentido, ok? Então fica 1,6 vezes, aí eu vou representar aqui a potência de base 10, e o 11 ele corresponde ao número de casas decimais que eu andei da esquerda para a direita, como nós conferimos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que com um detalhe, né? Esse número que era bem pequeno, nós deixamos ele maior, certo? Porque ele era 0,00000, como vocês podem observar, e ele foi transformado para, se nós formos analisar o primeiro número aqui, que é a parte inteira, representa 1 e é maior que 0. Então, nesse caso, como ele aumentou, ele vai ficar negativo aqui, ok? Então, essa é a representação da notação científica desse número, ok? Agora nós vamos fazer operações com números em notação científica, ok? Primeiro nós vamos operar. É importante também ressaltar aqui que para a gente fazer esse trabalho com as operações, tá? É necessário que a gente retome as ideias das propriedades da potenciação, ok? Então nós temos aqui, primeiro, uma multiplicação entre dois números que foram colocados em notação científica, ok? Então eu tenho 5 vezes 10 elevado ao cubo vezes 6 vezes 10 ao quadrado, ok? Então eu tenho uma multiplicação entre dois números que foram colocados em notação científica, certo? Para mim operar com esses números, é necessário retomar as ideias das propriedades da potenciação, onde diz o seguinte, né? Quando eu tenho um produto de potência de bases iguais, eu vou multiplicar, né, os números que estão aqui na frente, no caso, tá? Vou conservar a base 10
e vou somar os expoentes. Quando eu tiver o produto, que é a multiplicação, eu vou somar os expoentes, né? Então, para isso, eu vou multiplicar aqui, inicialmente, né, os números que estão à frente, o 5 e o 6, ok? Então, vai ficar, eu posso colocar 5 vezes 6, ok? Estão entendendo? Vezes, conservo uma das bases, ok? E a ideia, quando é produto de potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 3 mais 2, que eu estou somando, tá? Para que a gente obtenha aqui o resultado. Então, isso aqui é igual. Aqui, 5 vezes 6 dá 30. Vezes, conserva a base 10. Soma os expoentes, ok? Entendido? Então, nós temos aqui dois números que foram colocados em notação científica, tá? Eles estão aqui dispostos através de uma multiplicação, né? Onde nós multiplicamos o 5 e o 6, que representa aqui a letra N, tá? 5 e o 6. 5 vezes 6 dá 30, tá? Conservou a base 10, somou os expoentes, certo? Aplicamos a mesma ideia nesse outro exemplo que nos foi proposto aqui, ok? Então, como é que eu devo resolver essa multiplicação entre dois números que estão em notação científica? Primeiro, eu vou multiplicar, tá, os números que estão à frente da base 10. No caso do primeiro número, eu tenho 4, tá? Vou multiplicar com o segundo número que está à frente da base 10, que é o 3, tá? Vezes a base, ela se repete, ok? Então, eu vou repetir a base, 10. E os expoentes, a ideia é somar, porque eu tenho um produto de potência de mesma base. Então, vai ficar menos 8, eu não posso desconsiderar o sinal do 8. Então, vai ficar menos 8. E aqui mais 3, como a ideia é somar, mais 6, desculpem. Mais 6, ok? Então, vai ficar 3 vezes 4, 4 vezes 3 dá 12, ok? Vezes, conserva a base 10. Nesse caso aqui, eu analiso os sinais dos números, são sinais diferentes. Subtrai, então 8 menos 6 dá 2. Conserva o sinal do maior, que é negativo. Entendido? Já na divisão, nós vamos retomar o enunciado da propriedade, que diz o seguinte: todas as vezes que eu tenho um quociente, uma divisão de potência de bases iguais, né, e eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, o sinal de divisão aqui entre duas notações científicas, tá? A ideia que a gente vai trabalhar é com a propriedade de quociente de potência de mesma base, tá? Então, ficaria dessa forma, para que vocês possam entender. Eu tenho aqui o 9, que é o número que está à frente da base. Tenho 3, que é o número que está à frente da base 10, ok? Então, primeiramente, eu vou trabalhar a divisão entre esses dois números. 9 dividido para 3, certo? Vou conservar uma das bases, vezes a base 10,
E eu vou subtrair os expoentes porque a ideia aqui é de quociente, ok? Então vai ficar 5 menos 2. Isso aqui daria 9 dividido para 3 dá 3, vezes conserva a base 10 e subtrai os expoentes 5 menos 2. Tá? Então, isso aqui ficaria 3 vezes 10, 5 menos 2, 3. Então, seria o resultado dessa operação. Ok? Aqui no exemplo abaixo, nós vamos aplicar a mesma ideia. Inicialmente, nós temos aqui, dividimos o 8, tá? Que é o número que está à frente da base, dividido por 4, tá? Vezes a base 10, como vocês podem observar, a base está se repetindo e nós estamos aplicando a ideia da propriedade quociente, né, de potências de bases iguais. E aí nós vamos, no caso, subtrair os expoentes. Nós não podemos esquecer do sinal negativo que está aqui no expoente 3. Então vai ficar menos 3. A ideia é subtrair menos 6. Ok? Então ficaria 8 dividido por 4 dá 2, vezes conserva a base 10. E o que eu vou fazer com os expoentes aqui? Analisar os sinais, né, são iguais, sinais iguais eu somo, conservo o mesmo sinal. Então vai ficar 3 mais 6, 9. Ok? Agora nós iremos fazer a operação com números em notação científica usando a adição e a subtração. Ok? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a adição de dois números em notação científica, certo? Então, como nós iremos resolver? Observe uma regularidade que aparece, né, que é importante a gente notar, né, nesses dois números que foram apresentados. Então, nós temos aqui o 10 que está elevado à oitava e aqui o 10 que também se encontra elevado à oitava. Então, nesses casos, eu só vou poder adicionar ou subtrair números, nesse caso, que tenham a base e os expoentes iguais ao outro caso, ok? Então, nesse caso aqui eu tenho 10 elevado à oitava, 10 elevado à oitava. Então, eu posso somar os números que estão aqui na frente, o 4 e o 8. 4 mais 8, estou usando a operação, tá? Multiplicado pela base, você repete a base e o expoente. Pronto. 4 mais 8 dá 12, vezes conserva a base e o expoente. Ok? Aqui nós temos um caso de subtração. Não vai ser diferente, mesmo porque eu analiso que as bases e os expoentes são iguais. E aí eu posso aplicar mesmo a ideia, né? Nesse caso, vou subtrair o 6 e o 3, então vai ficar 6 menos 3. Vou conservar a base, tá? A base 10 e o expoente. Ok? Então, 6 menos 3 dá 3, vezes a base 10 elevado ao cubo. Ok? Então, outro assunto que nós iremos tratar é a ordem de grandeza, tá? Então, nós vamos voltar àquela ideia inicial do formato, né, do número em notação científica, onde nós temos n vezes 10 elevado a n.
Esse n aqui, inicialmente, o que está à frente da base 10, ele tem que ser um número maior ou igual à raiz de 10. Tá? Então, aqui, encontrando aproximadamente a raiz de 10, nós temos 3,16. Isso indica que o valor de n tem que ser maior ou igual a 3,16. Quando isso acontece, a ordem de grandeza do número vai ser acrescido lá no expoente, somado ao expoente, mais uma unidade. Então, nós temos um exemplo aqui. O raio da Terra equivale a 6,37 vezes 10 elevado à sexta potência. Ok? Tá. O número que está aqui na frente é o valor de n. Esse valor de n, a gente vai fazer uma comparação, né, como foi colocado. Ele é um número maior que 3,16. Então, ele se enquadra nessa regra, tá? Se ele é maior, 6,37 é maior que 3,16. Então, de acordo com a regra, eu irei somar o expoente 6 mais 1. Então, a ordem de grandeza aqui, tá? A ordem de grandeza aqui, tá? Vai ser 10 elevado a 6 mais 1, tá? Que corresponde a 10 elevado a sétima, ok? O valor de n é menor que raiz de 10, ou melhor dizendo, é menor que 3,16, tá? A ordem de grandeza é igual a 10 elevado a n, tá? Não vai alterar a base com o expoente, vai continuar a mesma coisa, tá? Nós temos um exemplo aqui, a distância Terra e Sol é de 1,5 vezes 10 elevado à 11ª potência metros, ok? Observe que o valor de n aqui é 1,5. 1,5 é menor que 3,16. Logo, a ordem de grandeza, tá, desse número continuará 10 elevado à 11ª potência, ok? Não houve alteração porque o valor de n é menor que 3,16.